Olá a todos. Hoje nós temos um programa especial aqui na GZM TV, até porque não é todo dia que a gente tem uma liderança tão expressiva, de um setor tão expressivo da nossa economia, frente a frente. Eu estou falando do Dr. Roberto Matheus Ordini, que passou agora o último triênio aí à frente da Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que teve um papel tão relevante, né, nesse tema do comércio em si, mas da economia em geral. Então, eu agradeço muito, doutor, a sua participação aqui conosco, ok? Muito boa tarde, Ricardo. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você Então, e com ótimo. seus ouvintes. Eu queria começar, doutor Ordini, falando um pouquinho do comércio em si, né, desse setor da economia que é tão importante. Como é que o senhor vê, falando da sua experiência, né, aqui de associação comercial, mas da sua experiência que é longa dentro desse segmento, como é que o senhor vê a posição hoje do comércio como um todo dentro da economia? Aí nos referindo exclusivamente ao comércio em si, não ao mundo empresarial. Sim. Bom, o comércio, ele data dos tempos do início da cristandade, né? Até anterior, começando com aquelas feiras de rua, troca de mercadorias, e ele vai terminar nos últimos dias que a Terra tiver existência. É uma atividade constante e crescente. Evidentemente que ela vai se ajustando ao período, né? Nós estamos hoje no século XXI, na era do mundo eletrônico. Consequentemente, o nosso comércio físico de lojas tem que se ajustar a essa realidade. Mas, com toda certeza, Ricardo, não vai desaparecer. Isso eu tenho afirmado e tenho certeza absoluta, por várias razões. Primeiro, porque o ser humano é um ser social. Ele tem contato com a vida. Ele não vai se contentar com a telinha ou com o celular. É preciso que ainda haja aquelas operações olho no olho. O que vai mudar, evidentemente, através de inovações, através de ajustamentos à realidade, é a forma de comercializar. No passado, já das lojas montadas, existia um balcão separando o vendedor do comprador, né? Isso, evidentemente, no mundo moderno já desapareceu. Ou, se não desapareceu, tem apenas como um suporte e não como uma distância. Hoje a venda ela ocorre até com a interação do comprador, né, que quer sentir o tecido, a mercadoria, quer trocar informações e quer ter a liberdade de tocá-la e sentir se é aquilo ou não, sem que o vendedor tenha que fornecer. Então, esse é o mundo moderno. E cada vez vai criando os truquezinhos que o comerciante vai dispondo no momento. Quando eu falo truquezinhos, mas na verdade é uma realidade científica, né? Uma delas, por exemplo, que apareceu ainda no final do século passado, mas já apontando para cá, é a vitrine virtual, né? Onde você olha no espelho e se veste. Isso é uma inovação perto daquilo que foi no passado, né? Sem dúvida. A outra é quando você passa na frente da loja, o teu celular é atingido com uma mensagem: aqui nós temos a mercadoria que você quer, que você precisa, se possível até aquilo que você gosta. Como eles conseguem isso, eu não sei, mas é truquezinhos que os empresários do comércio se dispõem. Então, eu acho que esse é um mundo que vai continuar sempre ativo, concorrendo ou até coparticipando com o mundo do e-commerce. Mas o comércio físico será ainda permanente. Eu não tenho dúvida disso. E só para reforçar a questão da importância desse segmento na economia, porque a gente pensa muito como ele contribui, por exemplo, para o PIB, que é uma métrica, né, que se tem no setor financeiro principalmente. Mas a gente tem uma outra face aqui, que é a geração de empregos. Sim. E nesse ponto eu acho que o comércio é quase que imbatível, né? É imbatível, é imbatível. Não tenha dúvida que hoje o número
de empregados do comércio ainda continua liderando. Muito embora os serviços tenham surgido, etc., e com muita força, e talvez até amanhã aumente, não sei. Mas o comércio em si cresce e ele domina. A indústria, por exemplo, você já tem uma parte dela substituída pela máquina, mas o comércio não tem. Pode ter algumas tarefas de comércio, mas que não implica no relacionamento das pessoas, que seja uma reposição de estoque por radiofrequência, seja um caixa automático de atendimento, mas o comércio em si precisa dos funcionários, é o tal olho no olho. Olho no olho. Com certeza, até porque somos humanos, né? A gente precisa desse tipo de relação. Da interação, com certeza. Queria aproveitar um pouquinho essa sua grande experiência como representante de setor para entender como é que a associação, no caso, ou dentro desse, sendo mais um pouco abrangente, os setores, né, que representam, os grupos que representam setores, eles atuam, podem atuar com, por exemplo, a classe política para a defesa dos interesses do comércio, como é o caso da associação comercial, né? Essa relação que a gente sabe que no Brasil muitas vezes é preocupante, até muitas pessoas olham por esse lado, mas ela precisa ser azeitada, né? Como é que a associação vê esse tipo de relação? Eu vejo esse tipo como união. A palavra mágica é a união do setor. Acho que o maior erro não só da economia brasileira, mas da economia do mundo, é quando procura tirar proveito do seu setor ou do seu segmento e esquece o vizinho achando que ele resolvendo o seu não vai ter. Esse foi o maior erro. E aí eu dou como exemplo o que aconteceu com a reforma tributária, né? Alguns segmentos acharam importante ter e pensam que tiveram alguma vantagem, e é evidente que teve, num primeiro momento, mas essa vantagem é aparente, porque com o decorrer do tempo, aquele segmento vai ser afetado pelos demais, se não tiverem sucesso, que vai repercutir no seu próprio negócio. Sim. Né? Eu vou dar apenas um exemplo didático, sem menção de nenhum setor. Uma indústria produz e o comércio vende. Se o comércio não vender, a produção da indústria vai ficar parada ou vai ficar encalhada. Então, aquelas empresas ou setores que acharam que tiveram vantagem no sistema que ajudaram a implantar, elas estão enganadas. Se não no momento, mas no futuro, em algum instante, ela vai sentir a repercussão. Por isso que eu entendo e apregou, e assim falo em nome da entidade, que é a filosofia, é da união. Nós não queremos ser líder ou ter alguma coisa exclusiva para nós. Nós queremos a participação. Tanto é que nós temos um conselho, que é chamado Conselho Consultivo, onde muitas entidades convidadas e participam, para que juntos nós encontremos um caminho, uma solução ou algum apoio àquilo que nós precisamos resolver, mas de comum acordo. O que é bom para um tem que ser bom para todos. Essa é a filosofia. Sem dúvida. Eu queria aproveitar, ainda falando de associação comercial, porque o senhor teve uma experiência aqui que eu acho que todos nós que passamos pelo período da pandemia nos deixou um legado muito grande, eu acho, pelo menos, se não deveria, porque foi um aprendizado de talvez de 50 anos em 5, né? O senhor estava nessa gestão durante a pandemia e também assumiu a associação logo no período pós-pandemia, né? Então foi um período muito crítico para o comércio. Você tem razão. Como é que a associação atuou para tentar, né, minimizar isso? Porque eu acho que tem a ver um pouco com esse relacionamento que o senhor estava citando agora, né? Eu posso dizer para você que ela participou com muito altruísmo e muita preocupação com todos os setores, não só de vendas, como também de compras, né? Porque tinha o abastecimento. E a associação criou uma série de inovações, ajudando as autoridades a se posicionar. Por exemplo,
nós criamos um sistema de caminho e espaço com sinalização no chão para que houvesse uma distância de um comprador para outro. Nós ajudamos na disciplinação do horário, do posicionamento, procuramos levar informações daquilo que poderia ser feito ou não ser feito, daquilo que deveria ser feito ou de que não deveria ser feito, para que todos os participantes, os atores, não tivessem maior complicação. E posso dizer que pudemos cooperar bastante aqui em São Paulo com o comércio e isso ajudou a retornar à normalidade. Porém, tivemos um período muito difícil, né? Sim. Quando aquele primeiro momento que as pessoas ficavam isoladas por uma determinação do governo, isso trouxe um problema muito sério para o comércio como um todo. Sim, naturalmente. E muito mais também para o próprio usuário ou consumidor, Sim. que se via privado de uma série de necessidades, né, de primeira hora com o tempo. Mas acredito que foi uma experiência triste, mas esclarecedora do que deve acontecer daqui para frente. Você acha que se a gente passar, não vou nem dizer por pandemias, mas qualquer evento que nos obrigue a esse tipo de movimento, de que a gente hoje, vou falar do comércio em particular, brasileiro em geral, que é uma percepção até pessoal, ele está mais preparado para resetar, digamos assim, aquelas ideias e poder responder ativamente com relação às demandas que podem ser geradas com isso? Acredito que sim, viu, Ricardo? Acredito que é através da experimentação, da provação, que o indivíduo cresce, né? E aqueles que passaram pela experiência da pandemia aprenderam, com certeza, em vários setores, né? E vai servir de experiência para a próxima, né? Uma delas, por exemplo, é quando se fala em isolamento ou fechamento do comércio, ela trazer soluções já de imediato para evitar isso, porque isso foi extremamente constrangedor para o usuário, que muitas vezes se viu privado dos artigos de primeira necessidade, né? Houve um certo exagero, como precaução, o governo não está errado, mas um certo exagero nas ações ou nas inovações criadas naquele momento, trazendo um pouco de dificuldade para a sobrevivência da população. Que isso hoje não há necessidade de se fazer. Haverá mecanismos semiautomáticos, vamos dizer assim, com toda a prevenção possível para poder atender o mercado. Entendi. Bom, avançar um pouquinho agora, esse período de pandemia e tragédias, assim, eu espero que a gente não tenha tão cedo, mas a associação precisa ajudar, né, o comerciante, e muitas vezes a gente olha muito do lado simplesmente de promoção, né, de como o comércio é importante, como ele impacta de empregos e tal. Mas como é que a associação tem os seus mecanismos, né? Como é que ela tem usado esses mecanismos? Porque eu estou falando de núcleos setoriais ou até eventos pontuais, né, que a associação tem feito para ajudar os comerciantes de maneira geral nessa fase aí, porque agora a gente pode dizer que a gente já está no pós-pandemia, ou seja, já acabou, agora é um período posterior, mas a gente carrega uma série de desafios, alguns talvez até impactados por esse período, mas outros que são novos, né? Como é que a associação tem feito esses programas de mobilização para ajuda do setor em geral? Bom, em primeiro lugar, com o apoio integral a esses momentos e, principalmente, buscando soluções fáticas para aquele instante. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho importante. Esses problemas ocasionados pelo clima, muitas vezes traz para aquele comércio local, né, uma dificuldade maior. Então, a associação se empenha não só na ajuda do comércio, como da própria população. Em todos os momentos que houve alguma dificuldade, a associação
de São Paulo e todas as demais, né, participaram. O nosso ponto de apoio é a Associação Comercial Local. Nós vemos qual é a dificuldade que eles estão sentindo ali e podemos ajudar naquilo. Vou dar um exemplo daquela que teve no Sul, que foi catastrófica, né? Nós criamos um apoio, inclusive enviando caminhões, né, de material daquilo que eles necessitavam. Então, por exemplo, eles tinham necessidade urgente de material de limpeza para poder sobreviver. Nós providenciamos. Muitas vezes é o alimento, muitas vezes foi a água, né? Enfim, em todos os momentos, aquilo que eles necessitam, o sistema de associação comercial esteve ativo. Mesmo agora, nesse último momento aqui, na semana retrasada, né, nós tivemos em Juiz de Fora. Sim. Que, graças ao trabalho local, eles conseguiram superar, pela experiência anterior de outras áreas, conseguiram superar os maiores problemas. Mas a associação, o sistema e a nossa entidade específica esteve muito atenta e em contato de como poderíamos participar. Queria ouvir um pouquinho, não só com relação à associação, mas até a sua visão, com relação a esse desafio do comércio hoje, que agora a gente chama o e-commerce, né? Ou seja, o comércio virtual, digital, né? Isso é quase uma necessidade para muitos segmentos, que acaba facilitando para o usuário, por um lado. Como é que a associação, e também a sua visão de como é que essas empresas, especialmente de pequeno porte, elas têm migrado as suas operações para esse modelo híbrido, né? Ou seja, de atendimento físico e também presença digital? Bom, em primeiro lugar, nós queremos lembrar que foi criada uma faculdade aqui na casa, uma faculdade do comércio, e com ênfase exatamente nesse mundo novo eletrônico para ajudar os pequenos. Por outro lado, nós percebemos que as grandes plataformas já existentes, elas têm um custo alto para a participação de um pequeno. Então, se tentou, num primeiro momento até, que nós entrássemos numa plataforma, criássemos uma plataforma para ajudar. Mas depois percebemos que não é o nosso business e que nós não teríamos sucesso. Então, buscamos fazer intercâmbio com as que existem, procurando propiciar um bom desempenho. Eu vou explicar mais ou menos na prática o que acontece. O pequeno comprador, ele não tem preço suficiente para que possa enfrentar as grandes. Então, evidentemente que ele, entrando numa plataforma, concorrendo com grandes players do comércio, a oportunidade dele é zero e o custo alto. Então, se criou a sugestão daquilo que ele é melhor, que ele sabe fazer de melhor, ou que ele tem diferenciado dos outros. Um pequeno, por exemplo, não vai se meter a vender eletrônicos, porque ele não tem condição de competir com um grande, né? Mas existe não só o artesanato ou algumas atividades que os pequenos podem fazer melhor do que os grandes e proporcionar até uma oportunidade de bons negócios para ambos os lados. Sem dúvida. Então, nós procuramos fazer isso, mas o principal é orientar o pequeno a não se isolar do e-commerce, participar dele. Seja, alguns fizeram isso por autonomia própria, criando lá o seu mercado, e outros participando em conjunto ou cooperativa. Mas acho ainda que neste mundo tem que ser criada uma espécie de cooperativa geral para os pequenos, para que juntos eles possam ficar mais fortes ou tão fortes quanto os grandes. Doutor, eu vou avançar um pouquinho do e-commerce para uma outra quase que bomba, que é a mão de obra, né? A gente tem um problema de país rico, mas não é um país rico. O país rico tem um problema, que ele não consegue mão de obra fácil, né? E a gente tem esse mesmo problema hoje. Como é que isso tem afetado o comércio como um todo e como é que a associação tem trabalhado esse tema dentro aqui do seu ambiente? Muito boa essa sua pergunta e
A resposta eu estava sentindo necessidade de falar. Primeiro, um grande erro do governo, com todo o respeito, quando criou esses programas de auxílio e ajuda, porque nenhum programa dessa natureza pode ser permanente. Deve ter um momento de entrada e um momento de saída. Isso foi o maior erro que teve. De ajudar aqueles necessitados é indiscutível. Todos nós estamos de acordo. Mas a forma, o formato tem que ser muito mais apropriado no sentido de ensinar a pescar e não só fornecer o peixe. E isso, me parece, o governo não foi bem sucedido. Não digo esse ou aquele, digo todos os governos lato sensu. Sim. Né? Esse foi o maior erro. O segundo erro nisso é incentivar, por exemplo, alguns setores a buscar, através da máquina, aquele trabalho da pessoa física, né? Também. Mas isso, uma coisa é consequência da outra, né? Hoje, um dos trabalhos que a faculdade tem é exatamente treinar mão de obra para que o comerciante e o comércio possa absorver. Ainda estamos na fase de transição, com alguma dificuldade, para encontrar o modelo certo. Outro dia mesmo, conversando com o pessoal do IDV, se sugeriu que fôssemos buscar o adolescente na escola, através de uma bolsa de estudos, através de um treinamento, e já trazê-lo diretamente para a atividade comercial. Tem muita empresa que já faz isso, né? Grandes empresas. Exato. E o pequeno precisa fazer isso. Então, os setores devem se organizar para ir buscar a mão de obra. Nós aqui temos, não só a faculdade, através da faculdade, como alguns trabalhos para ajudar o pequeno ou a pessoa com dificuldade para arrumar emprego. Eu acho que isso é o caminho de todos nós, né? Encontrar cada dia mais como missão a tarefa de preparar para o comércio. Mas hoje realmente falta mão de obra. Imagino. Bom, eu imagino a quantidade de trabalho que vocês têm, porque a gente tem falado aqui de uma série de desafios e problemas, e eu ainda tenho mais alguns aqui para tratar. Não, então, acho lá. que é a circunstância que a gente vive hoje, né? E que a gente pensava até que o concorrente estava do outro lado da rua, e a gente descobriu que tem muito concorrente que está do outro lado do mundo. Então, como é que a associação tem visto, e na tua visão também, com relação a esse, eu vou chamar de assédio, né, do mercado chinês aqui no Brasil, que já tivemos aqui a questão da taxa das blusinhas, já tivemos alguma tentativa de ordenamento. Como é que está esse cenário aqui de impacto do mercado chinês no Brasil? Nós, em primeiro lugar, não somos contra, não. Eu acho que a busca de mercado, seja ela interna ou externa, faz parte do negócio. O que é preciso fazer é criar um mecanismo interno para que a gente tenha o princípio da isonomia observado. Hoje não está assim. Nós sabemos que ainda a entrada do mercado chinês, que hoje tem uma melhoria e uma qualidade de produtos razoavelmente boa, mas nós não podemos ter dois tratamentos, e ainda hoje existe. É preciso que as autoridades observem isso, porque nós temos que não proteger fechando o mercado. Isso nós somos totalmente contra, mas proteger o interno oferecendo condições semelhantes. Veja, nós temos uma carga tributária excessiva. Outros países não têm isso, a grande maioria dos países. A nossa sempre é maior. Então, evidentemente que esse custo tributário, ou chamado custo Brasil, ele é um entrave para que haja uma concorrência isonômica. E isso as autoridades vão ter que trabalhar, né? Ou reduz do lado de cá, ou cria um mecanismo de competitividade nos dois setores. Mas a entrada de mercadoria de fora, eu sempre achei importante. Quanto mais aberto for o mercado, melhor e maior será
a competição. E claro está que os nossos produtores terão que se aperfeiçoar tanto quanto os outros. Para isso é que o mundo vive. Houve uma época no Brasil, especialmente no mundo eletrônico, que se fechou o mercado. Então, nós estávamos com o princípio da era do eletrônico, mas quando abriu-se o mercado, verificou que nós estávamos ainda na era da carroça contra o automóvel motorizado ou elétrico. Né? Isso é ruim. Né? Foi um período negro da nossa economia, um erro do governo de então, que felizmente se passou e hoje nós temos ainda em escala inferior, mas pelo menos temos condições de participar e competir com alguma identidade do que se faz lá fora. Tá. Na sua experiência, só sobre esse assunto, o senhor sente que tem espaço para discussão com os legisladores e também o Poder Executivo de maneira geral para esse equilíbrio, digamos assim? Com certeza. Em primeiro lugar, todos estão buscando uma solução, qualquer que seja o lado, seja o governo, a população, seja a iniciativa privada, a iniciativa pública, seja o poder legislativo, o executivo, todos têm a melhor intenção, mas é preciso que haja praticidade nisso. Nós temos aqui um grande gargalo, que é o chamado custo Brasil. Hoje o Estado é muito pesado, e para alimentar um Estado pesado é só com muita tributação. Isso é um erro que nós temos que vencer, ou hoje ou amanhã. Nós não podemos postergar muito. Né? Como é que nós podemos querer competir com o mercado, seja ocidental ou oriental? Né? Não estou dizendo nenhum dos lados, quando a carga tributária que eles têm é bem inferior à nossa. Eu não vou citar aqui exemplo para não deixar a gente triste, mas quando você pega um produto do exterior, com todos os encargos da entrada dele no mercado, e pega um produto interno, você vai verificar que o custo desse produto interno está acima, sem ter razão de ser. Nós sabemos qual é a razão de ser, é o tamanho do Estado. Né? Então, o Estado precisa se conscientizar que nós temos que reduzir. Nós não podemos continuar nesse estado, dessa forma de governar. É preciso que a redução do tamanho do Estado seja um dos objetivos e esperamos do próximo governo, se não nesse, porque já está no final, e também não vejo muito boa vontade, mas que no futuro ele venha. Por isso é que a gente recomenda que a gente tem que votar muito certo. Com certeza. Não podemos perder essa oportunidade das eleições para trazer alguém que consiga, como programa de governo, enxugar um pouco os custos do Estado. Com certeza. Tem um outro problema que também afeta o comércio bastante hoje, que é esse mercado de apostas. Aí a gente tem que falar de legisladores, que parte do custo do Brasil, o impostômetro aí, né, nos lembra sempre dessa carga, mas tem também essa questão até mesmo do ambiente jurídico que a gente tem no Brasil, que muitas vezes está mais para um lado, está mais para o outro, a gente nunca tem certeza, né? Como é que o senhor vê que essa regulação desse segmento, que são a casa de apostas, ou até mesmo qualquer tipo de ação que vocês tenham pensado para tentar equilibrar também um pouco os danos, né, que esse segmento tem causado aí no comércio como um todo? Bom, eu sou contra. Né? E explico por quê. Eu acho que quando você cria, nós temos aqui como filosofia, o país não tem cassino. Né? O jogo é proibido. Mas essa bet você está levando o cassino e o jogo para a casa do indivíduo, para o telefone celular do indivíduo. Quer dizer, veja que absurdo. Né? Nós temos como uma legislação a proibição do jogo. Nós temos como proibição uma legislação que impede a abertura de cassinos. Mas nós estamos levando o cassino
indiretamente para a casa do indivíduo. Desculpa, é só dizer, naquele lugar não pode, mas em qualquer lugar pode. Pois é. Quer dizer, veja que situação. E pior, atinge a todas as classes sociais. Para nenhuma é boa, mas principalmente para a classe menos favorecida ou menos abastada, isso é uma tragédia. Nós já vimos aí casos de pessoas que deixam de comprar o alimento ou produtos básicos para a sua família porque gastaram em jogo, naquela esperança mágica, né, de que amanhã eu ganho, na próxima eu ganho, e não vai ganhar. Né? Não existe, claro, não vou entrar no mérito aqui, mas não existe vantagem nenhuma que venha muito fácil assim. Né? Sem dúvida. Acho que essas casas são feitas para não ganhar, inclusive. Né? Porque senão ela não seria lucrativa. Né? Exato, a chamada banca, né, do jogo. Vai sempre ganhar, né? Tem que ganhar sempre. Né? Então, eu não entro muito no mérito disso, mas acho que a proibição, pelo menos, da divulgação da publicidade e algumas restrições que precisam ser impostas de imediato. Porque depois se regula aí na frente, né? O que se quer fazer. Se é um mundo de jogo ou um mundo de trabalho. Eu prefiro o segundo. Eu também. Mas falando agora de reforma tributária, outro tema quentíssimo, né, para o comércio como um todo, para a economia em geral. Como é que o comércio está preparado para... Porque começamos em 26, né, essa fase de transição, já temos até alguns impostos novos, descontos. Como é que o comércio se preparou e qual o status dele, do impacto, que eu já entendi que não foi tão bom assim na sua visão para o comércio, mas como é que ele está preparado para essas mudanças todas que vão acontecer a partir de agora? Bem, eles não estão preparados. E ninguém está preparado. É evidente que as empresas grandes, as grandes redes, os grandes conglomerados, têm lá seus consultores, têm sua equipe de apoio jurídico, fiscal, e elas vão tal. Mas o pequeno não tem nada disso. O pequeno tem, na sua empresa, apenas um trabalho que ele sabe fazer, que é comprar, vender, ou produzir, ou, enfim. Saiu daquilo, ele delega para o contador, que evidentemente não tem essa obrigação, embora tenha esforço, de dar o melhor trabalho tributário ou assistência tributária para quem quer ser, porque ele está com um trabalho para poder sobreviver também. Os pequenos, ele tem que ter vários pequenos, várias empresas que dê assistência. Então, como não é individual, isso acaba trazendo uma dificuldade para cada um deles. E o nosso empreendedor não está preparado porque nem os técnicos sabem exatamente onde nos metemos. É só o tempo que vai mostrar o lado bom e o lado pior. Nós que já tínhamos visto isso, imaginado, esperamos estar errado. Eu espero que tenha coisas boas e que possa trazer solução. É evidente que ainda não posso enxergar isso, porque uma simplificação tributária, como era o desejo da população, de todos nós, ele se transformou numa espécie de monstrengo. Só para te dar o exemplo, um pequeno empreendedor tem que ter duas contabilidades, uma do modelo atual e outra do modelo que está sendo introduzido. Isso representa, no mínimo, um duplo custo. Né? Quer dizer, dobrou o custo dele de contabilidade ou de assistência contábil, né? Ou fiscal. Então, isso já mostra o exagero. Depois, nós temos uma alíquota muito alta em termos internacionais. Quando a maioria do mundo gira em torno de 20% de carga tributária, nós vamos estar perto lá de 30 e tantos, 37%, 38%, né? Porque as alíquotas do IBS, por exemplo, é 26% o mínimo. Então, como é que você pode imaginar uma regra feliz a não ser aumentando o custo da mercadoria?
Aumentando o custo da mercadoria, você leva para o comprador um custo adicional, que ele vai pagar, porque ninguém vai suportar a carga sozinho. Consequentemente, o poder de compra dele, que já não é dos melhores, para você ter uma ideia, hoje se fala em torno de US$ 10.000 a renda per capita anual do brasileiro, que já esteve mais alta no passado, e que é uma das mais, na escala, no ranking, ela está lá embaixo. Ora, países como a Índia, países como alguns países do Oriente, né, e mesmo da América Latina, que eram superiores no seu custo, hoje estão ganhando o Brasil. Não que nós tenhamos qualquer preconceito sobre ganhar ou perder, mas a verdade é que o custo para nós é muito alto. Então, a reforma tributária, até prova em contrário, e eu espero que ela exista, para nós ainda é muito mais danosa do que benéfica. Tem um espaço ainda de discussão com relação à reforma tributária, né? A gente está em regra de transição, ainda temos. Como é que a associação tem interagido com esses legisladores e formuladores desse tipo de política para trazer algum tipo de melhoria até dentro desse processo? Olha, nós não só através da Associação Comercial de São Paulo, como também e principalmente através da Confederação das Associações, que fala em nível Brasil, temos procurado a todos os instantes defender os pontos que nós achamos importantes. Só para você ter uma ideia, durante a discussão da reforma tributária, nós apresentamos 1.200 emendas e, infelizmente, nenhuma foi aceita. Quer dizer, então, nós tivemos já uma derrota de início. Durante agora a regulamentação, nós temos participado algumas vezes ainda com alguma esperança, né? Mas nós temos aqui a defesa do pequeno, né? Ainda ontem estivemos em Brasília exatamente procurando defender a figura do simples, a figura do MEI, porque, ao contrário do que a Receita e algumas autoridades veem, ambas as figuras elas nasceram para inclusão social e não sonegação fiscal. E a Receita entende ao contrário. Eu não vou discutir esse aspecto, porque isso é uma questão deles, estão lá do lado de lá para cobrar os impostos, cobrar os tributos. Agora, evidentemente que nós temos que defender do lado de cá, olhando o panorama inteiro da situação, né? Eles não fazem distinção das empresas. Mas quando eu digo, por exemplo, que no MEI, que é o microempresário individual, que nunca teve amparo e também nunca contribuiu para ter um seguro de aposentadoria, hoje é um mercado que, mal ou bem, estamos em torno de 14 milhões de pessoas físicas ou de microempresários individuais que já estão recolhendo alguma coisa e estão tendo um benefício para a sua aposentadoria. Nós sabemos que aqui no Brasil, se ninguém fizer nada, mas teve uma pequena passagem de trabalho durante sua vida, ela vai chegar com uma certa idade com direito a ter pelo menos um salário de aposentadoria. E não está errado. O Estado tem que ajudar aqueles que não têm mais condição, muitas vezes até nem de trabalhar pela idade. Não se discute isso. O que se discute é o seguinte: com a implantação do MEI, a maior parte do recolhimento que ele faz mensal, que é pequeno, é verdade, mas é destinado à Previdência Social, que até então não tinha. Então, imagine 14 milhões de contribuintes contribuindo com uma fatiazinha pequena, ela vira uma fatia grande, que não existia antes do MEI. Então, eu chamo de inclusão social, que também aquelas criaturas, a família daquele empresário individual, está sob a tutela do seguro do INSS. Mas, infelizmente, não é assim que todos veem, né? O Simples nasceu também com essa finalidade. Aliás, o Simples nasceu
o modelo do Simples, que, a meu ver, ainda um dia deverá ser implantado, ele deverá ter uma escala de saída, uns degraus de crescimento. Quando ele tem um limite máximo, ele tem que ou interrompe a mercadoria, ou cria uma nova empresa, ou faz alguma outra forma para poder sobreviver. Mas se nós tivéssemos na nossa legislação a previsão de que até aquele ponto ele vai continuar tendo os benefícios criados para o Simples, e a partir dali ele vai crescendo numa escala proporcional ao seu faturamento, tenho certeza absoluta que a maioria das empresas do Simples cresceriam muito mais rapidamente e vão estar em situação muito melhor, porque amanhã a melhor forma de tributária, não tenha dúvida que é o lucro real, né? Porque o lucro real é resultado de contas entre o que se gastou e o que se ganhou. Ele é o mais limpo possível. No entanto, ele gera uma mão de obra muito grande e um tratamento que o pequeno não tem condição ainda de ter, né? Então, é preciso que ele tenha oportunidade de crescimento, como qualquer empresa pequena que nasce e amanhã se torna um grande empreendedor. Ele tem que ter apoio do Estado para isso. O Brasil ainda precisa melhorar na visão do pequeno empresário. Que eu ouvi do senhor falar isso, e sabendo que o senhor tem especialização até na área tributária, é de fato um ponto de atenção muito grande. Mas só para encerrar, doutor, hoje eu queria aproveitar para fazer um balanço da sua gestão. Foram 3 anos de muitas atividades, eu sou testemunha de muitas delas, inclusive que impactaram não só o comércio de São Paulo, que é o mais, talvez, poderoso do Brasil, mas até esse entorno da associação, do centro de São Paulo, essa campanha lindíssima que foi feita de volta do centro, né? O senhor avalia, então, esse triênio aí que a associação esteve nas suas mãos? Bom, para mim é um prêmio. A oportunidade de trabalhar naquilo que nós sonhamos como uma solução, que é a revitalização do centro, e que fazemos isso há muitos anos, né? Desde a década de 90, lá nas primeiras tentativas, quando houve uma série de obras no centro da cidade, dificultando, como o fechamento do Anhangabaú, aquela alteração. Desde ali nós procuramos trazer soluções para que o comércio da região central e as empresas de maneira geral vejam a necessidade de permanecer, porque nenhum país do mundo e nenhuma capital do porte de uma cidade como São Paulo pode prescindir disso, né? Não só para efeito de quem vem de fora, que vai buscar o centro da cidade, é claro, como também os próprios moradores, pela simplificação e a melhoria que você tem. Hoje, o centro de São Paulo tem a melhor infraestrutura da cidade. Foi aqui que nasceu a fibra ótica, foi aqui que nasceu a internet com melhor qualidade, com mais força. Enfim, as ruas são todas asfaltadas ou calçadas. É verdade que algumas ainda têm alguns defeitos, mas não é culpa da cidade, né? E também essa infraestrutura natural dos serviços, está tudo aqui, né? E é a melhor condição. É claro que todas as cidades têm aquele momento de crescimento, momento de estagnação e até queda. Mas em todas as capitais do mundo onde isso ocorreu, elas conseguem vencer. Então, São Paulo vai vencer isso e é nossa obrigação, como entidade que nasceu no centro da cidade, ajudar a preservar. E hoje nós temos o governo do Estado, a prefeitura e a sociedade civil do mesmo lado, né? Procurando encontrar as melhores soluções para resolver o problema. Então, esse triênio, para mim, essa gestão, foi gratificante sob esse ângulo. Nós pudemos ver materializado alguns dos sonhos do passado, que hoje são realidades e que serão muito mais fortes amanhã. Então, essa nossa contribuição, eu me sinto gratificado. Agora, é evidente que ninguém faz nada sozinho. Se tivermos algum sucesso, foi uma equipe de pessoas em todos os setores aqui da casa que não pouparam esforços para nos ajudar a
a colocar São Paulo, o centro da cidade principalmente, onde ela merece estar. Eu não tenho dúvida que o senhor e toda a sua gestão, a sua equipe, vão deixar um legado não só para a Associação Comercial, para o comércio de São Paulo, até para o centro, né, de São Paulo, esse território lindíssimo que, por incrível que pareça, ainda precisa ser descoberto, claro. por muita gente. Mas, doutor Ordínio, eu queria não só agradecer, mas também parabenizar pelo trabalho todo e também agradecer. Porque eu sei que tem muita gente bem intencionada e até capaz de fazer coisas muito boas pelo seu setor, pela sua cidade, mas às vezes não tem a disposição de sentar numa cadeira e dizer, não, eu vou fazer, né? Porque eu sei que isso desgasta. A gente está sempre em volta de críticas até, enfim, então eu sei que não é uma tarefa fácil, nunca foi, nunca será. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado também por toda a atuação à frente da Associação Comercial, porque eu acho que é assim que a gente faz uma economia forte, né? Deixando cada setor forte, fortalecido e com musculatura, de fato, para aquecer. Obrigado pelo seu tempo e pela gentileza aí de compartilhar com a gente essas informações, tá bom? Quem agradece a oportunidade sou eu, viu, Ricardo? E posso dizer para você, ao me despedir aqui, encerrar essa nossa entrevista, que esses 3 anos que eu passei aqui, apesar de corridos, cheios de atividade, foi gratificante, porque o ser humano sente essa necessidade de ser útil, né? À sua comunidade, ao seu país e à sua gente. E eu saio daqui com essa sensação de ter sido útil, muito embora na certeza de que errei e muitas vezes fui salvo pela equipe que me ajudou a colocar no devido lugar. Mas saio daqui satisfeito e esperando ter cumprido com a minha obrigação para com nossa entidade centenária. Obrigado, presidente.